Afinal de contas, você sabe o que é apologética? Olá, amados! Paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou Wesley, mais conhecido como Pastor Wesley, e hoje vou falar sobre apologética. Bom, se tu não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui abaixo, curta e compartilhe com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar valor para você e para outras pessoas a qual você compartilhar. Por isso não deixe de participar, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Bom, hoje nós vamos falar sobre apologética e para isso eu separei 3 pilares bem simples, a qual eu vou dissertar aqui nesse vídeo, né? Primeiro pilar é justamente etimologia. O segundo pilar é sobre base bíblica. E o terceiro pilar é justamente a conclusão. Vamos para o primeiro pilar, etimologia. Bom, apologética é um termo derivado do grego, utilizado para demonstrar a verdade da sua própria doutrina. Este termo não está restrito somente ao cristianismo, pois outras religiões também praticam apologética. Sendo assim, a terminologia correta para o nosso caso seria apologética cristã. Então, você acompanhou comigo justamente o significado de apologética segundo a sua base etimológica, né? Então, assim, a etimologia aqui já nos deu uma pincelada sobre esse assunto. Vamos falar um pouco mais abertamente na parte de conclusão. Vamos para o segundo pilar, que é o pilar de base bíblica. Bom, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Timóteo, né, justamente no capítulo de número 4, verso de número 3, que diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Então você vai ver o próprio apóstolo Paulo já advertindo a igreja de Timóteo sobre a sã doutrina, a preservação da sã doutrina, né? Então também vamos meditar no livro de Judas, na epístola de Judas, no capítulo de número 1, que só tem um capítulo, né? No verso de número 3, que diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé em sua vez, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, você vai ver justamente esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Provavelmente ele é o Judas, irmão de Tiago. Então, ele está justamente instruindo que haveria sim a necessidade de se preservar, né, e se lutar pela fé, né? Então você tem justamente esse conceito. E nos leva justamente para o terceiro pilar, a qual eu separei nesse vídeo, o pilar que era o pilar da conclusão. Agora vamos falar aqui abertamente sobre a apologética cristã. Vamos usar já essa terminologia correta, né? Então, assim, a apologética cristã, ela deve verdadeiramente ser executada no nosso meio. Existem muitas pessoas, muitos falsos profetas, né, crescendo na internet, crescendo no nosso meio cristão, e se verdadeiramente não houver os remanescentes, se verdadeiramente não houver aquelas pessoas que se manifestam para lutar pela sã doutrina, né, a gente vai entrar justamente numa apostasia, a gente vai ter uma geração futura despreparada, e aí a gente vai ter justamente um afastamento das pessoas da sã doutrina. Então, a gente não quer isso. A gente verdadeiramente precisa que você se capacite nas Escrituras e defenda as Escrituras
como ela deve verdadeiramente ser aplicada. Eu sei que isso aqui é um pouco complexo, porque às vezes as pessoas, teólogos, né, têm interpretações diferentes para cada tipo de situações, mas devemos verdadeiramente defender aquilo que está escrito. Se está escrito X, deve ser levado a X. Se foi escrito a Y, verdadeiramente deve ser levado a Y. Né? E devemos também entender as separações, tanto as separações culturais, como as separações temporais, como o que é para os judeus, o que é para a igreja. Devemos agir da forma correta, né? Então, assim, basicamente, o que eu tenho para te explicar sobre apologética é isso. É uma técnica utilizada dentro da teologia cristã, né? Isso falando especificamente sobre apologética cristã. É uma técnica utilizada dentro da própria congregação, dentro do próprio meio cristão, tá? Para poder se buscar a verdade dentro da sua própria doutrina. Então você busca a verdade dentro da própria doutrina ali. Então quando você tenta buscar uma base bíblica, você está provavelmente praticando ali apologética, né? Então, olha, surgiu uma situação, então tem uma base bíblica para isso. Você já está praticando apologética, porque você está buscando a verdade dentro da doutrina cristã, dentro dos cânon aceitos, os 66 livros. Então, isso é apologética. Então, dizer que o cristão não deve praticar apologética é verdadeiramente uma heresia, tá bom? Então, fique na paz. Esse foi o estudo acerca do que é apologética. E a nossa terminologia correta é apologética cristã. Eu sou o pastor Wesley. Deus vai me usar para falar para a sua vida. Deus abençoe a sua vida e eu te encontro na próxima aula. Meu Deus não está morto, vive esta